Você precisa entender a magnitude do que aconteceu no momento exato em que a sua dor atingiu o limite do insuportável. Porque a nossa percepção humana é muito limitada e muitas vezes nos engana, fazendo-nos acreditar que estamos abandonados num quarto escuro quando, na verdade, estamos no centro de uma arena cósmica, sendo observados com a mais absoluta atenção. Quando eu digo que o céu inteiro parou, não estou usando uma figura de linguagem bonita para te consolar. Estou descrevendo um evento espiritual de proporções gigantescas que alterou a atmosfera ao seu redor, mesmo que seus olhos físicos não tenham captado. Imagine por um instante a atividade incessante que existe nas esferas superiores, onde miríades de anjos estão em constante movimento, onde o som de louvor é perpétuo como o rugido de muitas águas, onde a luz viaja em velocidades incompreensíveis, cumprindo decretos divinos, e de repente, num estalar de dedos, tudo isso cessa. O movimento para. O som que é eterno silencia. As asas que nunca se cansam repousam. E por que isso aconteceu? Não foi por causa de uma guerra estelar, não foi por causa do nascimento de uma galáxia, foi por causa de você. Foi por causa daquele gemido que você não soltou, daquela lágrima que você engoliu a seco enquanto continuava a preparar o café da manhã ou a dirigir para o trabalho, aquele momento específico em que a sua humanidade quase quebrou, mas o seu espírito decidiu, por mais um segundo, permanecer de pé. Esse silêncio que se fez, como eu disse, não foi de medo. O medo é uma vibração baixa, densa, que não habita as esferas onde Miguel e os exércitos de luz residem. Não, o silêncio foi de reverência. E quero que você sinta o peso dessa palavra. Reverência. Reverência é o que sentimos diante do sagrado, diante de algo que é maior do que a compreensão comum. No céu, eles sabem o que é a glória. Eles conhecem o poder absoluto, mas existe algo que os anjos, em toda a sua magnificência, não possuem a experiência direta, que é a capacidade de sentir dor, de sentir o abandono, de sentir a finitude da carne e, mesmo assim, escolher amar, escolher persistir, escolher a fé. Quando um ser humano vivendo num mundo caído, cheio de injustiças, carregando traumas que não pediu, consegue manter uma centelha de dignidade acesa, isso provoca nos céus um espanto sagrado. É como se o vento, que tem a força de derrubar árvores, de repente se curvasse diante de uma pequena flor que insiste em nascer no meio do asfalto. A flor parece frágil, mas a força de vida nela é tão obstinada que o próprio vento reconhece sua superioridade moral. Você é essa flor no asfalto. E o silêncio do céu foi o vento se curvando. Pense nas noites em que você olhou para o teto e perguntou: onde está Deus? O silêncio que você ouviu como resposta não era ausência, era a plateia prendendo a respiração. Sabe quando um acrobata está prestes a dar o salto mais perigoso, aquele salto mortal sem rede de proteção? O estádio inteiro cala, ninguém respira, ninguém pisca. O silêncio é a prova máxima de que todos os olhos estão em você. Foi isso que aconteceu. A sua vida, com todas as lutas ocultas, com esse pedaço enterrado que dói tanto, tornou-se o palco principal. Miguel,
O grande príncipe, aquele que lidera as batalhas, não parou para lutar contra um demônio naquele momento. Ele parou para honrar a sua batalha interna. Porque a luta contra principados e potestades é uma coisa, mas a luta de um ser humano contra a sua própria vontade de desistir é, aos olhos espirituais, uma das maiores demonstrações de força que existem no universo. Você achou que estava sendo ignorado porque ninguém na Terra via o seu sacrifício. Mas a verdade é que a Terra é barulhenta demais para perceber a santidade do sofrimento silencioso. O céu, contudo, opera noutra frequência. Lá, o que grita não é a voz, é a intenção do coração. E o grito do seu coração, mesmo amordaçado pela sua tentativa de ser forte para os outros, soou como um trovão diante do trono. Esse silêncio de reverência também carrega um reconhecimento de autoridade. Quando um rei entra no recinto, todos calam. Quando você carregou aquele fardo que não era seu, quando cuidou de quem te feriu, ou quando simplesmente sobreviveu a mais um dia com aquela dor latente no peito, você estava exercendo uma autoridade espiritual que talvez nem saiba que possui. Você estava reinando sobre a sua própria dor. E as hierarquias celestiais reconhecem patentes. Eles olharam para baixo e não viram uma vítima. Viram um guerreiro ou uma guerreira que, mesmo sem armadura visível, estava no fronte de batalha mais difícil de todos, que é a batalha da mente e da alma. O silêncio foi a forma que o universo encontrou de prestar continência à sua bravura. É muito fácil ser espiritual quando tudo vai bem, quando as contas estão pagas e a saúde é perfeita. Mas manter a integridade quando tudo desmorona por dentro, isso é matéria-prima de milagres. Isso é o que faz os querubins cobrirem o rosto, não porque não podem te ver, mas porque a luz que emana da resiliência humana é, de certa forma, ofuscante até para eles. Você precisa revisitar a sua memória desse período escuro. Aquele momento que você evita olhar, aquele pedaço oculto mencionado no início, ele não é um lugar de vergonha, ele é o seu altar. Foi ali, naquele exato ponto de dor que o céu desceu, o silêncio se fez para que nada, absolutamente nada, distraísse a atenção divina do seu processo. É como se Deus dissesse a toda a criação: silêncio agora, olhem para o meu filho, olhem para a minha filha. Vejam do que eles são feitos. A reverência celestial valida a sua dor de uma forma que nenhum conselho humano jamais conseguiria. As pessoas podem te dizer: vai passar, você é forte, mas essas palavras muitas vezes soam vazias. O silêncio do céu diz algo muito mais profundo. Diz que o que você passou tem valor eterno. Diz que cada lágrima foi contada e armazenada como um tesouro. Diz que a sua história não foi escrita a lápis para ser apagada pelo tempo, mas foi talhada na rocha da eternidade através desse respeito solene que os anjos lhe devotaram. E há ainda outro aspecto desse silêncio que precisamos tocar. O silêncio precede a sentença. O silêncio precede o decreto. Quando o juiz vai bater o martelo, o tribunal cala. O céu parou não apenas para te admirar, mas para ouvir o seu caso. A sua dor, aquela que você escondeu no travesseiro para não preocupar a família, subiu como um incenso
mas também como um clamor por justiça. E o silêncio foi necessário para que a justiça fosse perfeitamente alinhada. Nada podia interferir. O universo parou para recalibrar a sua rota. Você sentiu estagnação, sentiu que a vida não andava, que estava tudo travado, mas espiritualmente, esse travamento era a pausa necessária para que as engrenagens da providência se encaixassem perfeitamente a seu favor. Era o silêncio antes do grande som, a calmaria antes da chuva torrencial de bênçãos e restituição. Você interpretou o silêncio como solidão, mas ele era preparação. Era o cosmos abrindo espaço para o novo que precisava entrar, mas que só poderia vir depois que a reverência fosse prestada ao velho que você bravamente sustentou. Portanto, quando você pensar naquele pedaço oculto dentro de ti, não o veja mais como um porão sujo onde você guarda entulhos emocionais. Veja como uma câmara sagrada. Foi ali que o encontro aconteceu. Foi ali que a sua fraqueza se encontrou com a reverência divina. Você não é definido pelo que te feriu, mas sim pela forma como o céu reagiu à sua ferida. E se o céu parou, se o vento se curvou, se o silêncio se fez, é porque você é imensamente importante no grande esquema das coisas. Você não é uma nota de rodapé na história do mundo, você é o protagonista de uma narrativa que capturou a atenção dos anjos. Aquele peso no peito, aquela angústia que parecia não ter fim, tudo isso foi testemunhado, nada foi em vão. O silêncio foi a garantia de que a sua prece, mesmo aquela que não usou palavras, chegou ao destino com prioridade máxima. Agora, entenda que esse silêncio não é passivo, ele é carregado de energia potencial. É como a corda de um arco sendo puxada para trás. Quanto mais o arqueiro puxa, maior o silêncio, maior a tensão, maior a expectativa. Você foi puxado para trás, a vida te esticou até o limite. E o silêncio que você sentiu foi a tensão máxima desse arco. Mas o propósito não é te quebrar. O propósito é te lançar. A reverência dos anjos vem do entendimento de quão longe você vai chegar quando essa corda for solta. Eles veem o alvo, enquanto você só vê a tensão. Eles veem a vitória, enquanto você só sente o esforço. Por isso eles se calam em respeito. Porque sabem que estão diante de alguém que está prestes a voar para um destino que jamais imaginou. A grandeza de quem sopra o vento está agora a seu favor. E aquele que soprou a vida em você está usando esse mesmo fôlego para dissipar a névoa e te mostrar que o silêncio nunca foi vazio, ele estava cheio, transbordando da presença de quem nunca te deixou, nem por um segundo, e que transformou a sua dor secreta no maior espetáculo de fé que os céus já viram. Vamos entrar agora naquele lugar que você jurou nunca mais visitar. Aquele corredor escuro da sua arquitetura interna que você desviou o olhar por anos, não porque não sabia que ele estava lá, mas porque a mera existência dele ameaçava desmoronar tudo o que você construiu com tanto esforço na superfície. Estamos falando desse pedaço oculto, dessa câmara secreta que você trancou às 7 chaves e engoliu o segredo, esperando que o tempo, com a sua suposta capacidade de cura, fizesse o trabalho de dissolver o que estava lá dentro, mas nós dois
Sabemos que o tempo não apaga o que não foi resolvido, ele apenas cobre de poeira. Essa porta trancada no fundo da tua alma não é um sinal da sua covardia. E eu preciso que você tire esse peso da culpa dos seus ombros agora mesmo. Porque trancar essa porta foi o ato mais instintivo de sobrevivência que você poderia ter tido naquele momento em que a dor era maior do que a sua capacidade de processá-la. Você não fugiu, você se blindou. Imagine uma casa durante uma tempestade devastadora. Trancar as janelas e vedar as portas não é fugir da tempestade. É tentar manter a estrutura em pé para que haja um abrigo quando o sol voltar a nascer. Foi isso que você fez com esse trauma, com essa memória, com essa decepção que cortou tão fundo que parecia ter atingido a medula do seu espírito. Você pegou essa dor que era radioativa, que queimava ao toque, e a colocou numa caixa de chumbo, enterrou-a no porão mais profundo do seu ser e colocou um aviso de perigo: não entre na porta. E então, com as mãos ainda tremendo e o coração disparado, você subiu as escadas, lavou o rosto, colocou um sorriso no rosto e foi cuidar da vida, foi cuidar dos outros, foi ser o pilar que todo mundo precisava que você fosse. Mas o que acontece com o que é enterrado vivo? O que acontece com as emoções que não recebem a luz do dia? Elas não morrem, elas hibernam e no escuro elas crescem. Elas ganham raízes que se espalham por baixo do assoalho da sua consciência, afetando a maneira como você pisa, a maneira como você se relaciona, a maneira como você confia ou deixa de confiar. Esse pedaço ignorado dentro de ti é como uma ferida que foi enfaixada às pressas, sem ter sido limpa adequadamente. Por fora, as ataduras estão brancas, a roupa cobre, ninguém vê o sangue, mas por dentro a inflamação continua a latejar, enviando sinais de febre para todo o corpo, uma febre que você sente como ansiedade sem motivo, como um cansaço que nenhuma noite de sono resolve, como uma irritação repentina que surge do nada. Você empilhou responsabilidades sobre essa porta, colocou o peso do trabalho, o peso da rotina, o peso das expectativas alheias, tudo servindo como uma barricada improvisada para garantir que aquela porta não se abrisse sozinha, porque o seu maior medo não era o que estava lá fora, mas o monstro que você acreditava viver lá dentro. Você passou a evitar o silêncio, porque no silêncio se ouvia o arranhar vindo de trás dessa porta, o som daquela sua versão ferida pedindo para ser ouvida, pedindo para ser resgatada, e isso doía demais. Doía, porque olhar para aquilo significava admitir que, em algum momento, você foi vulnerável, você foi vítima, ou você falhou, e essa admissão parecia incompatível com a armadura de guerreiro que você vestiu para enfrentar o mundo. É crucial que você entenda a dinâmica espiritual desse bloqueio, pois enquanto você gasta uma energia vital, imensa, segurando a maçaneta dessa porta para mantê-la fechada, você está drenando a força que poderia estar usando para voar, para criar, para ser feliz. Metade da sua força está comprometida em manter o passado preso no porão. E Arcanjo Miguel, com sua espada de verdade, não está aqui para arrombar essa porta e te expor ao ridículo ou à dor desnecessária. Ele está aqui para iluminar o corredor e te dizer que é seguro agora, que a guerra que causou essa ferida já acabou.
Embora você ainda esteja vivendo em estado de alerta, como um soldado que não ouviu o cessar-fogo e continua na trincheira. Esse pedaço oculto carrega a memória da rejeição, ou do abuso, ou da traição, ou daquela palavra maldita que lançaram sobre você e que grudou na sua identidade como piche. Você evitou olhar, porque olhar significava reviver, e reviver parecia insuportável. Parecia que ia te quebrar em 1000 pedaços novamente. Mas a revelação que o céu traz hoje é que aquele que habita em você é maior do que a ferida que habita em você. A estrutura que você tem hoje não é mais a mesma daquela época. Você cresceu, você amadureceu, o seu espírito se fortaleceu nas batalhas da vida e hoje você tem envergadura para descer lá, tirar as tralhas de cima da porta e encarar o que foi escondido. Muitas vezes o que trancamos lá dentro é a nossa própria criança interior, aquela parte de nós que sabia sonhar, que sabia confiar, mas que foi tão machucada que decidimos que era perigoso demais deixar lá solta no mundo, então a trancamos para proteger lá, prometendo que voltaríamos para buscar-la quando fosse seguro. Mas a vida aconteceu, os anos passaram e a chave enferrujou na fechadura. Você sente a falta dela, não sente? Sente falta daquela leveza, daquela capacidade de rir sem preocupação, daquela fé pura que não questionava tanto. Essa falta que você sente é o eco vindo desse quarto trancado. E o silêncio reverente do céu, do qual falamos antes, acontece justamente porque os anjos veem essa criança sentada no escuro, esperando por você. Eles veem a nobreza da sua intenção de proteção, mas veem também a tragédia do esquecimento. Não foi por maldade que você se fragmentou, foi por necessidade. Quando o impacto da dor é muito forte, a alma se divide para não estilhaçar por completo. Uma parte fica lá, segurando a dor, congelada no tempo, enquanto a outra parte segue em frente, funcional, operativa, mas sempre com a sensação de que falta algo, de que não está inteira. É como viver numa casa onde um dos cômodos é assombrado e toda a família aprende a caminhar na ponta dos pés quando passa perto dele, fingindo que não há nada ali. Mas a friagem que emana debaixo da porta é sentida por todos. Essa porta trancada também representa as palavras que você engoliu. Quantas vezes você quis gritar: "Isso não é justo. Eu estou doendo. Eu preciso de ajuda." Mas a voz travou na garganta, porque você aprendeu que incomodar era errado, ou que demonstrar fraqueza era perigoso. Essas palavras não ditas não evaporaram. Elas estão lá empilhadas nesse quarto escuro, fermentando, transformando-se em amargura ou em doenças psicossomáticas. O corpo fala o que a boca cala, e o seu corpo tem tentado te avisar que a porta precisa ser aberta. Aquela dor nas costas, aquele aperto no peito, aquela enxaqueca constante, são as batidas na porta, são os pedidos de socorro do seu próprio ser implorando por integração. Você não é duas pessoas. Você não é o você forte versus o você ferido. Você é um único espectro de luz que precisa de todas as suas cores para brilhar, inclusive as cores escuras da sua dor, pois é no contraste que a beleza da superação se revela. O céu não te quer perfeito, o céu te quer inteiro. E para ser inteiro, nada pode ser deixado de fora. Nenhum pedaço pode ser exilado do reino do seu coração.
Talvez você tenha medo de que, ao abrir essa porta, a dor seja tão grande que você não consiga suportar, que você vá desabar e nunca mais levantar. Esse é o medo mentiroso que a sombra projeta. A verdade é que a dor, quando exposta à luz da consciência e do amor divino, perde a validade, perde a virulência. O que mantém o monstro grande é a sombra. Quando você acende a luz, percebe que o monstro era apenas um casaco velho pendurado na cadeira, projetando uma forma assustadora na parede. Claro, a ferida existe, o trauma foi real, mas o poder que ele exerce sobre o seu hoje é mantido apenas pelo segredo, pelo isolamento. No momento em que você convida a presença do arcanjo, a presença do espírito para descer com você até esse porão, você não está mais sozinho diante da besta. A coragem não é a ausência do medo de abrir a porta. É a decisão de que a liberdade que está do outro lado vale o risco do confronto. Você construiu muros ao redor do seu coração com as pedras que atiraram em você, e esses muros te protegeram por um tempo, impediram que novas flechas entrassem, mas agora eles estão impedindo que o sol entre, estão impedindo que o amor entre, estão impedindo que você saia. A fortaleza virou prisão e a chave sempre esteve no seu bolso, nunca foi perdida, apenas esquecida propositalmente. Pense nas energias que você gasta fingindo que está tudo bem quando, lá no fundo, essa âncora está presa no lodo do passado. Imagine soltar essa âncora. Imagine a leveza de não ter mais nada a esconder, de não ter mais nenhum território proibido dentro de si mesmo. É isso que o céu parou para assistir. O momento glorioso em que você decide que não vai mais ser refém da sua própria história, mas sim o autor dela. Aquele pedaço oculto contém, sim, muita dor. Mas, paradoxalmente, é lá que também está escondido o seu maior poder. Porque foi na sobrevivência a essa dor que você desenvolveu a empatia que tem hoje, a resistência que tem hoje. O ouro não está na superfície. O ouro está na mina profunda, no meio da terra e da rocha. O seu ouro está nesse quarto trancado. A sua capacidade de curar outros vem da cura dessa ferida. A sua capacidade de amar profundamente vem da compreensão desse abandono que você sentiu. Tudo que o inimigo tentou usar para te destruir ao ser trancado nesse quarto acabou sendo preservado como uma semente que, embora tenha ficado no escuro, não morreu, apenas aguardava a estação certa para germinar. E a estação é agora, o momento é este, onde a luz resplandece não para queimar, mas para fotossintetizar essa dor em glória. Você evitou olhar porque doía demais. E isso é humano, isso é compreensível, mas a dor de evitar está se tornando maior do que a dor de curar. A dor da cura é aguda, mas é passageira. A dor de evitar é crônica e dura a vida toda. O convite hoje é para pegar a lanterna da fé, segurar na mão daquele que te guia e descer os degraus. Não com julgamento, não com raiva de si mesmo por ter demorado tanto, mas com uma compaixão infinita pela versão de você que precisou trancar a porta para sobreviver. Olhe para essa porta agora com os olhos da mente. Ela não é assustadora, ela é apenas uma porta. Atrás dela não há um demônio, há uma parte de você que está chorando, esperando um abraço. E esse abraço só você pode dar.
Ninguém de fora pode entrar lá e resgatar esse pedaço. O terapeuta pode te levar até a porta, o pastor pode orar pela porta, o amigo pode segurar sua mão diante da porta, mas só você tem a permissão espiritual para girar a maçaneta e dizer: eu voltei, eu estou aqui. E nós vamos sair dessa juntos, transformando aquele cativeiro solitário num lugar de reencontro, onde o silêncio do medo é finalmente quebrado pelo som do choro que liberta e pelo suspiro profundo de quem finalmente soltou o ar que prendia há anos, permitindo que a luz invada os cantos mais remotos e revele que, mesmo no escuro mais denso, Deus nunca deixou de estar lá, sentado no chão frio ao lado da sua dor, guardando seu coração, até que você estivesse pronto para ver, e enquanto aquela porta permanecia trancada no porão da sua alma, a vida do lado de fora não esperou você se curar para cobrar a sua performance. E é aqui que entramos no território sagrado da sua resistência, porque o que você fez a seguir foi nada menos que um milagre de engenharia emocional, mantendo um edifício em pé enquanto as fundações tremiam. Você seguiu com a vida. E essa frase curta, seguiu com a vida, esconde uma epopeia de sacrifícios diários que a maioria das pessoas ao seu redor nem sequer imagina ou tem a capacidade de compreender. Você não apenas levantou da cama mecanicamente, você ergueu o mundo nos ombros antes mesmo de colocar os pés no chão. Você empilhou responsabilidades como quem empilha tijolos numa construção que nunca termina, abraçando fardos que, sejamos honestos, você não pediu, não procurou e muitas vezes nem eram seus por direito, mas que você aceitou carregar porque olhou para o lado e viu que ninguém mais tinha a força ou a coragem para fazê-lo. Você se tornou, sim, inevitável quando tudo que o seu corpo e o seu espírito queriam gritar era um desesperado não. Você se tornou o pilar de sustentação da casa, a referência da família, a âncora no trabalho, transformando a sua própria coluna vertebral na viga mestra que impede o teto de desabar sobre a cabeça daqueles que você ama. E o mundo, na sua cegueira habitual, olhou para você e disse: nossa, como você é forte! Sem perceber que essa força não era um dom natural gratuito, mas uma calosidade formada pelo atrito constante da necessidade contra a pele sensível da sua alma. Ser forte para você nunca foi uma opção de vaidade ou um desejo de status. Foi a única estratégia de sobrevivência disponível no menu da sua existência. Você cuidou de pessoas enquanto sangrava por dentro, e há uma nobreza dolorosa nisso que os anjos observam com profundo respeito e empatia. Quantas vezes você teve que engolir o seu choro para enxugar as lágrimas de outra pessoa? Quantas vezes você teve que silenciar a sua angústia, trancá-la naquele quarto escuro que mencionamos, para ouvir o desabafo de alguém, oferecendo conselhos de sabedoria, de calma e de paz, enquanto, por dentro, o seu próprio coração estava em plena guerra civil, bombardeado por dúvidas e medos? Você se tornou um mestre na arte do disfarce, vestindo a armadura da funcionalidade logo pela manhã, sorrindo nos momentos certos, entregando resultados, cumprindo prazos, lembrando dos aniversários, comprando os remédios, pagando as contas, resolvendo conflitos que você não criou. Você virou o resolve tudo, a pessoa para quem todos ligam quando o caos se instala, porque sabem que você não quebra, sabem que você aguenta, mas ninguém pergunta
quanto pesa a armadura. Ninguém pergunta se o guerreiro está cansado. Existe uma solidão devastadora na força, porque quando todos te veem como a rocha, ninguém pensa que a rocha precisa de apoio. Todos se encostam nela, mas ninguém a segura. E você aprendeu a viver nessa solidão acompanhada, cercado de gente que precisa de você, mas sentindo-se a pessoa mais sozinha do mundo porque a sua dor não tem permissão para sentar à mesa. Você enfrentou doenças, sejam as suas que você ignorou para continuar trabalhando, sejam as dos outros que você cuidou com uma dedicação de enfermeiro de guerra. Você passou noites em claro, vigiando febres, segurando mãos, correndo para emergências, colocando a sua própria saúde física e mental em segundo, terceiro, quarto plano, porque a prioridade era sempre garantir que o outro ficasse bem. Você se anulou tantas vezes que talvez nem lembre mais qual é a sua cor favorita, ou o que você gosta de fazer apenas por prazer sem ser por obrigação. A sua identidade foi sendo soterrada debaixo das camadas de cuidador, provedor, protetor, e o céu viu isso. O céu viu quando você sentiu tontura de exaustão e encostou na parede por um segundo, respirou fundo e voltou a sorrir para não preocupar os filhos ou os pais idosos. O céu viu quando você abriu a carteira, viu que o dinheiro era curto e silenciosamente abriu mão do que você precisava para que não faltasse nada para os outros. Esses pequenos martírios diários, essas mortes silenciosas do ego em favor do próximo, construíram uma santidade em você que não precisa de vitrais ou incensos para ser real. É a santidade do sacrifício, a mais pura que existe. E então chegamos ao momento mais sagrado e mais triste da sua rotina, a hora em que as luzes se apagam, a casa silencia e você finalmente se depara com o travesseiro. Escondeu lágrimas no travesseiro, diz a mensagem, e isso é tão literal que dói. O travesseiro conhece segredos sobre você que nem o seu melhor amigo imagina. Ele é o receptáculo da sua verdade, nua e crua. Ali, no escuro, a armadura cai e o peso que você sustentou por 16 ou 18 horas desaba sobre o colchão. Ali você chora, mas muitas vezes é um choro abafado, um choro sem som, mordendo o lábio ou cobrindo o rosto com o cobertor para não acordar quem dorme ao lado, ou para que os filhos no quarto vizinho não percebam que o super-herói ou a super-heroína deles é, na verdade, humano e está quebrado. Esse choro contido é o grito daquela criança interior trancada. É a válvula de escape de uma panela de pressão prestes a explodir. Você chora de cansaço, chora de solidão, chora de medo do futuro, chora pela injustiça de ter que ser forte o tempo todo. E depois de chorar, você seca o rosto, vira para o lado e tenta dormir. Porque sabe que o despertador vai tocar em poucas horas e a engrenagem precisa girar novamente. Você não tem o luxo de parar. Você não tem o luxo de um colapso nervoso. A vida depende de você. Mas eu quero que você saiba que essas lágrimas noturnas não evaporaram no tecido do seu lençol. Elas foram recolhidas. A tradição espiritual nos ensina que Deus guarda as nossas lágrimas num odre, que nenhuma delas é desperdiçada. Cada gota derramada nesse silêncio noturno foi uma oração líquida que subiu diretamente aos céus. Você achava que estava desabafando com o vazio, mas estava irrigando o solo do seu milagre. O fardo que você carrega
Essa responsabilidade excessiva moldou o seu caráter de uma forma que o conforto jamais conseguiria. O ferro só vira aço no fogo e na martelada. Você foi forjado. E embora pareça injusto, e humanamente falando é injusto que uma só pessoa carregue tanto, espiritualmente falando, você desenvolveu uma musculatura de alma capaz de suportar glórias que esmagariam uma pessoa comum. A grandeza do seu fardo é proporcional à grandeza do seu chamado. Ninguém dá uma missão de general para um soldado raso. Se a vida te deu batalhas de gigante, é porque o céu te vê como um gigante, mesmo que você se sinta um gafanhoto. Você sustentou a casa não apenas com dinheiro, mas com energia vital. Você foi o termostato emocional do seu lar. Se você estava bem, todos ficavam bem. Se você desabasse, o caos reinaria. Essa pressão é desumana, mas você a suportou. E há algo profundamente divino em suportar. A palavra suportar vem de dar suporte, de ser a base. Jesus suportou a cruz. Atlas suportou o mundo. Você suportou a sua vida. Não diminua o valor disso. Não ache que só fez a sua obrigação. Você foi além da obrigação. Você entrou no terreno do amor sacrificial. E esse amor deixa marcas, deixa cicatrizes, deixa cansaço, mas também deixa um legado de luz que brilha no mundo espiritual como um farol. As entidades de luz, quando olham para a Terra, veem a sua casa brilhando não por causa das lâmpadas, mas por causa da energia do seu esforço. Talvez você se pergunte: até quando? Até quando terei que ser o forte? Até quando terei que carregar o mundo? A resposta começa a se desenhar na mudança de atmosfera que estamos anunciando aqui. O céu parou não para te dar mais peso, mas para reconhecer que o peso foi carregado com honra e que agora é tempo de alívio. O arcanjo Miguel, o defensor, se levanta quando o guerreiro terreno já não tem mais forças para levantar a espada. Ele assume a guarda. O fardo dos fortes é pesado, sim, mas os fortes nunca caminham sozinhos, mesmo que se sintam assim. A invisibilidade do seu esforço diante dos homens é compensada pela visibilidade total diante de Deus. Você não passou despercebido. Aquele dia em que você pensou em desistir de tudo, largar as chaves e ir embora para longe, mas respirou fundo e voltou para a cozinha ou para o escritório, aquele dia foi anotado no livro da vida como um dia de vitória. A vitória não é apenas conquistar troféus. A maior vitória é continuar amando e servindo num mundo que te dá todos os motivos para se tornar amargo e egoísta. Você manteve o coração macio mesmo com a vida dura. Você manteve a porta da compaixão aberta mesmo com a porta da sua dor trancada. Esse paradoxo é o que te torna tão especial. A capacidade de sentir a dor do outro enquanto a sua própria dor é ignorada. Mas o tempo de ignorar acabou, o céu parou, significa que a contabilidade divina foi fechada e o saldo é a seu favor. O universo está em dívida com a sua bondade. A lei do retorno não falha. Todo esse suporte que você deu, todo esse cuidado que você dispensou, toda essa força que você emprestou para quem não tinha, tudo isso está voltando para você agora, multiplicado, fortificado, abençoado. As lágrimas do travesseiro vão se transformar em pérolas de sabedoria e alegria. O fardo será retirado, ou melhor, será compartilhado com quem tem ombros largos o suficiente para carregar galáxias, o próprio Criador.
Você carregou o que pôde, foi fiel no pouco